Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Fim de tarde de um sábado, 26 de abril de 2025, eu ia falar 2026. 4h47 da tarde, quando começo a gravar esse episódio. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. E o pensamento lá em você. Ó, eu sem você não existo. Essa música às vezes tem muito a ver comigo. Agora não, porque eu não estava com pensamento em lugar nenhum. Acabei agora de preparar umas aulas aí que eu tenho que fazer. Vida de professor de curso para concurso público é legal, é muito legal, inclusive, eu gosto. Porque a gente está sempre preparando material, estudando, arrumando coisa, vendo, enfim, coisas que podem cair em provas e tal. E tô agora vendo TV no quarto, tranquilo, em paz com o bom Deus. Bem, que mais? Já o Tufão já fez o exame que tinha que fazer. Isso eu preciso deixar registrado até para eu mesmo ouvir eu mesmo, que eu sou o primeiro ouvinte de mim mesmo nesse podcast. Agradeço a todos e a cada um de vocês, sempre e para sempre, por tudo de bom que vocês fazem por mim. Deus lhes pague, Deus realmente lhes pague. Que mais? E agora, como eu dizia, tô assistindo uma TV tranquilo tal, e o Tufão fez exame de putz grilo, como é que era? ACTH, enfim, é exame de sangue, mas é sangue ACTH, e graças a Deus deu tudo bem. Como eu disse lá atrás um tempo e digo agora de novo, que o bom Deus dê dignidade para o Tufão. Puxa vida, eu não quero vida eterna para ele, porque ninguém, nunca, nenhum de nós jamais vai viver eternamente, isso é fato. Mas que a gente tenha um final digno, especialmente os nossos animaizinhos, puxa vida, que eles possam ter uma passagem tranquila. E que mais? Aliás, quero agradecer uma mensagem em particular que eu li agora há pouco, inclusive, antes de gravar esse episódio. Eu eu li uma mensagem de uma moça. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver, que no outro celular aqui. Aqui. Mara é o nome da menina. Mara, menina, moça, não sei, senhora, não sei porque não diz a idade, dizendo que me acompanha de Uberlândia, Minas Gerais. Um beijo para vocês todos de Uberlândia. Um beijo, Mara, obrigado aí pela companhia. E aí ela me dá umas dicas muito, muito, muito legais, que eu só posso agradecer porque ela diz, enfim, ela diz coisas do tipo: não, você tem que ir atrás daquilo que você gosta, tal, daquilo que você acha bem, show, tal. Então, assim, vamos combinar. Agradeço, Mara, de coração aí as suas dicas, muito legais. Mas, assim, não sei se eu iria, se eu faria, vamos dizer, se eu colocaria essas dicas em prática. E aí você pode falar, por que não colocaria em prática? O que tem de errado? Não é que tem de errado, a situação é que, assim, o que ela escreve, ela me dá ideias do tipo, não, até nem vou dar a ideia aqui, mas ela me dá ideias para eu, enfim, chegar e falar e ver e perguntar, por exemplo, para o Cauã se ele gosta de cara e tal, coisa assim. Mara, com todo respeito, tem coisa até mais, vamos dizer, direta que você escreveu, que você mandou aqui no WhatsApp, e, enfim, agradeço, mas não vou fazer isso. Nunca fui de correr atrás de ninguém, por mais que eu gostasse. Posso gostar de quem quer que seja, mas de coração, não vou ficar correndo atrás de ninguém. Até porque não gostaria que ninguém ficasse correndo atrás de mim. Eu acho que a gente tem que ser livre. Quem gosta da gente é livre, e a gente também, se gosta de alguém, a gente é livre. Livre para ser, livre para estar, livre para acontecer. Isso sim. E que
assim seja. Aí ok. Mas forçar a barra, não. Forçar a barra de jeito nenhum. Se tivesse que ser, não é assim que funciona. Mas agradeço, Mara, de coração. Eu leio tudo que vocês mandam e, enfim, respondo o que dá, que nem a Mara de Uberlândia. Eu escrevi no seu WhatsApp, Mara, respondi, dizendo que eu faria comentário sobre a sua mensagem. Tá feito aqui o comentário. Agradeço. Ela fala do Cauã, ela fala do Yuri, velho. E eu já falei, gente, vocês não entendem, assim, quando eu falo do Yuri, o Yuri pra mim é um cara bonito e tal, mas não tem nada a ver, velho, nada a ver, af. Se eu falo, por exemplo, sei lá, deixa eu ver um artista que eu acho bonito, que eu acho interessante, por exemplo, Gabriel Santana, que era o Mosca de Chiquititas. Sempre achei ele interessante. Não acho ele bonito, acho ele interessante. Então, por isso, eu quero transar com ele, eu quero ficar com ele. Não, assim, eu acho ele interessante, ponto. Lembro do meu primeiro namorado, que Deus o tenha num bom lugar, o meu xará, o Fábio, que ele era apaixonadíssimo pelo... agora esqueci o nome daquele cantor do Jota Quest, Rogério Flauzino, lembrei. Ele achava Rogério Flauzino e Maurício Manieri dois caras lindos. E na época eu ainda não era, vamos dizer assim, era meu primeiro namorado homem, enfim, que eu tive. Tinha ficado com vários caras, mas um primeiro namoro sério, eu acabava ficando meio com ciúmes dele e tal, enfim. Ele fazia até para me encher o saco, mas tudo bem, Deus o tenha num bom lugar. Por que eu falei isso? Porque quando eu era mais moço, eu não sabia, nunca soube lidar com essa situação de ciúmes. Eu achava uma coisa ruim. Nunca parti para cima, nunca bati, nunca briguei com ninguém. Deus me guarde. Eu apenas não sabia lidar e eu ficava triste eu comigo mesmo que eu não sabia lidar e, enfim, achava que a pessoa não gostava de mim, enfim. Hoje já faz muitos anos que eu sou muito tranquilo com relação a isso. Tenho os meus atores, minhas atrizes que eu acho gatinhos, gatinhas e acho bonitinho, bonitinha. Tenho, claro que tenho. Só que as pessoas também têm. Hoje em dia eu não fico mais enchendo as paciências e achando algo, não, enfim. É assim, me lembrei agora de muita coisa dos meus namoros com homem e com mulher ao longo dos anos. Bons tempos. Desde meu primeiro namoro oficial, meu namoro realmente oficial com aliança e tudo, foi lá em 99, quando eu namorei com esse Fábio, que já morreu. Enfim, e naquele momento foi um primeiro namoro oficial. Até então eu só tinha ficado, enfim, vamos dizer, só curtir a vida. Curtir a vida adoidado, Eu só tinha esse péssimo hábito, esse péssimo vício, vamos dizer assim. Mas curtir a vida sempre com responsabilidade, tá? Então, assim, era muito divertido naquela época. Naquela época, por exemplo, antes desse meu primeiro namorado, quando eu era pequeno, eu tinha um primo que eu comia ele direto. Nossa, muito tempo atrás. Aliás, eu comecei a vida, acho que com ele. Não, na verdade não com ele. Comecei a vida, enfim, como falei aqui já no começo da minha história, enfim, eu fui abusado há muitos e muitos anos atrás. E desde então, sempre gostei de homem e mulher e nunca tive problema com isso. Mas é que assim, quando eu era bem mocinho, bem novinho mesmo, questão de 13, 14 anos, assim, as brincadeiras eram com esse meu primo, que a gente sempre acabava ele dando pra mim, nossa, enfim. Relembrei de um tempo agora, nossa, um tempo pré-histórico, 1820. Mas assim, foi assim que começou tudo, enfim, foi aí que começou toda a história mesmo oficial de eu curtir a vida adoidado de uma maneira sempre responsável, mas curti, isso eu posso dizer, curti bem, curti legal e valeu cada momento. Mas assim, obrigado Mara de Uberlândia, porque me fez voltar no tempo muita coisa, vocês
São muito 10, vocês são fantásticos. Deus lhes pague. Porque com vocês eu acabo pensando e lembrando e vivendo muita coisa, revivendo, né, muita coisa. Que nem esse, meu primo hoje ele já casou, já tem filho e, enfim, e já tá longe, longe, assim. A gente tem amizade? Tem. Nunca mais a gente se encostou. Faz mais de 30 anos, muito mais de 30 anos. Mas é que me lembrei que naquela época foi aí que eu comecei a curtir. E é o que eu falo sempre aqui. A primeira coisa que eu olho numa pessoa são as mãos, o rosto e a bunda. Não tem como não falar isso. Sempre fui apaixonado por bunda. E, nossa, me lembrei. Mara, tá vendo que a sua mensagem no WhatsApp fez eu lembrar? Fez eu lembrar de um monte de coisa, um monte de coisa. Depois me fez lembrar também que antes de eu conhecer o Fábio, meu primeiro namorado oficial, homem, tinha um carinha na faculdade, na minha primeira faculdade que eu fiz, eu sou formado em algumas coisas, a primeira foi odonto. E tinha um carinha que eu era apaixonado por ele, nossa, eu achava ele perfeito, assim, vamos combinar, eu babava naquela bunda dele, achava, nossa, perfeito, era só mesmo para curtir. Isso uns 2 anos antes, não mais, 2 anos antes, não mais, bem mais, de eu namorar o Fábio. Não, foi lá em 96, 97, não, 96. Aí assim, naquela época eu era muito filho da puta, aí sim eu me jogava, eita. Essa é a Mara, tá vendo? Mara, você deve saber do que eu tô falando de me jogar, porque você falou mais ou menos isso. E, enfim, vamos combinar. E, assim, eu lembro que num belo dia eu tava no banheiro lá da faculdade, ele foi mijar, nossa, muito legal. Muito legal. No que eu passei, eu falei, nossa, que interessante. Aí ele olhou pra mim com uma cara de besta. Quando eu fui ver, a gente já tava ficando no banheiro da faculdade. Nossa, foi um tempo meio estranho, mas bem interessante. Minha primeira faculdade na Odonto. Muito, muito legal, muito legal. Aí naquele dia, eu acabei comendo esse cara lá no banheiro da faculdade. Nossa. Mara, você aí de Uberlândia, vamos combinar, me fez lembrar de tanta merda, velho, tanta merda, você não tem noção. E o que eu falo sempre, eu sou muito mais do que 23 centímetros de carne. Tenho muito mais a oferecer do que isso. Mas que eu já usei 23 centímetros de carne, já usei muito, nossa, velho. Eita, nós. Bons tempos, tempos que não tinha muita preocupação com a vida, né, com os problemas da vida, com as coisas da vida. Hoje em dia não, hoje em dia eu quero dizer, hoje em dia desde quando eu namorei o Fábio oficialmente, em 99, aí que eu comecei a ficar um pouco mais quieto. Mas eu sempre fui cara de pau, velho. Nossa, sempre me joguei. Nossa, eu sempre me joguei. Se eu curtia o cara, eu ia mesmo, me jogava. Eu lembro do carinha do supermercado, isso uns 10 anos atrás. Um pouquinho antes de eu namorar com a Cris Lane. Pouca coisa antes de eu namorar com a Cris Lane. Enfim, eu tava no mercado, eu falei já aqui várias vezes. Tava no mercado e do nada, assim, o menino tava lá, eu lembro que falei alguma coisa bem, eu não lembro exatamente o que eu falei da bunda dele e tal. Ele olhou pra baixo, viu que eu tava meio duro, enfim. E aí quando fui ver, já tava comendo esse moleque. Tinha o que, uns 20 e poucos anos. Esse carinha tinha uns 20 e poucos anos na época. Enfim, naquela época, esse daí já faz uns... Eu namorei com a Cris Lane em 2009, 2010. E, enfim, depois veio o Ivan. Aí, mas eu me jogava, velho, Falava mesmo, olhava, falava, gostava, falava e... Aí sim eu posso dizer que ter 23 centímetros de carne às vezes vale a pena para alguma coisa. E nesse ponto valia mesmo. Mas assim,
Sou bem de boa, cara. Assim, é que tem coisa que a gente vive e não posta, né? Tem muita coisa que eu vivo e não posto que não dá pra postar. Mas hoje eu sou bem mais consciente do que quero e, enfim, bem mais consciente de que não é assim que funciona. Mas que é bom, velho. É muito bom. Mara de Uberlândia, um beijo pra você. Valeu mesmo pela sua mensagem. Olha isso, sua mensagem de eu me jogar, vamos dizer, me jogou para uma parte da minha história lá de trás no tempo, lá atrás no tempo. Uh, que eu era realmente, nossa, eu era realmente um filho da puta, cara. Eu olhava, gostava, e, enfim, assim, eu não tinha problema, aliás, nunca tive problema de ser bissexual. Fiquei já com mulher e homem sem problema nenhum. Mas a situação é, eu nunca tive problema de quando eu gostava, falava. Quando eu tava solteiro, beleza. Que nem me lembrei do Lucas também, uma outra igreja que eu tava, isso em 2008, 2009, que terminou a missa do nada, isso era dia de semana, a gente tava na missa, terminou a missa, estávamos de saída, não lembro, te juro, não lembro qual foi o gatilho. Eu lembro que do nada ele falou, uai, você não, assim, ele falou bem assim, você não transaria comigo? Eu falei, uai, por que não? Se você quiser dar pra mim, a gente vai. E aconteceu. Eu catei ele com o meu carro e a gente foi num drive lá perto daquela igreja. E, enfim, e comi muito naquela ocasião. Filho da puta eu sou, tá bom. Ok, mas comi. Pelo menos curti, comi, a gente se viu e tal, e pronto, acabou. E ponto final. Ponto final. E aí depois, enfim, a gente se viu mais umas 3, 4 vezes. Não assim pra transar, tá? A gente se viu só mesmo na igreja e tal. Até teve uma vez que lá no estacionamento da igreja ele caiu de boca em mim. E, enfim, e aí, pra você ver, Mara, o que aconteceu com sua mensagem. E aí ele acabou me chupando lá no carro, mas isso em 2009, 2008, 2009. Eita, relembrar às vezes é viver. E olha que hoje nem é TBT, hein? Hoje é sabadão. 5h05 já. Mas valeu muito. Mara, obrigado pela sua mensagem. Aliás, obrigado a todos que me ouvem por aqui, enfim, que me acompanham. E, enfim, que mandam mensagem, que interagem, ou por WhatsApp, ou por comentário em qualquer das plataformas, Facebook, enfim, por onde você mandar, eu sempre respondo. Normalmente eu respondo mais o WhatsApp ou o Telegram. E, enfim, muito obrigado mesmo. Deus lhes pague. E obrigado, Mara, pela mensagem, tá vendo? Me fez lembrar de quando eu me jogava sem medo de ser feliz. Hoje em dia eu vivo, não posto muita coisa, mas vivo. E, enfim, estou vivendo e a vida continua. Beijo carinhoso para você, Mara. Fica com Deus aí. Valeu, viu, Mara? Mara de Uberlândia. E vamos combinar. Assim, questão de Cauã, assim, página virada. Cauã, para mim, é um cara que realmente eu achei ele gatinho, realmente eu achei ele interessante. Mas só também, não vou ficar também, sei lá, me imaginando, querendo coisa que não vira. É só mesmo uma questão de que eu achei ele realmente gatinho e realmente interessante. Então aí sim, é da farmácia. Nem sei se ainda está na farmácia, que já são mais de 2 semanas que eu não vou lá. Mas tudo bem. E para vocês verem como assim, eu já era muito descarado, hoje em dia eu sou muito na minha. E eu corto logo muito dos meus sentimentos para não viver burrada, para não viver coisa errada. É isso, povo. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. Um beijo carinhoso a todos vocês. E fiquem com Deus e obrigado sempre. E obrigado pelas mensagens, tá? Pra vocês verem que vez ou outra eu respondo. Eu respondo aqui, que eu quero dizer, porque eu respondo sempre pessoalmente para cada um.
Boa tarde a todos, fiquem com Deus e a gente se fala. Beleza? Valeu, povo. Até mais.